Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos mostrar aí o Discovery Tour, a parte do Egito Antigo, a parte 2, tá bom? Continuação do primeiro vídeo do Egito Antigo. E lembrando, caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E um forte abraço a todos! Boas-vindas a natrão. O natrão é um sal incolor que era usado pelos antigos egípcios para a preservação da comida, limpeza de produtos e para fazer vidros. Ele também era usado no processo de mumificação. Durante o ritual de embalsamamento, os sacerdotes cobriam o corpo com natrão para desidratá-lo completamente. Assim que o corpo estivesse dessecado, eles podiam começar o enfaixamento. O natrão era extraído em Wadi al-Natrum. Os principais métodos de mineração envolviam a extração de placas do leito do lago quando esse estava seco, ou a evaporação da água saturada de mineral durante as cheias. Ambas as técnicas ainda são usadas e inspiraram a equipe na recriação das minas localizadas nas montanhas a nordeste de Mênfis. Boas-vindas à fauna do Egito Antigo. Tanto animais domesticados quanto selvagens apareciam nos baixos relevos do Egito Antigo desde a primeira dinastia. Enquanto a variedade da fauna servia como fonte confiável de alimentos, também influenciava a cultura e mitologia. O território do Egito permitiu uma gama diversa de animais, incluindo panteras, rinocerontes, elefantes e muitas variações de antílopes. O Nilo era lar de muitas espécies de peixe, além dos hipopótamos e crocodilos.
A grande diversidade de aves que viviam às margens do rio, de aves de rapina e aquáticas a canoras, estava catalogada nos símbolos hieroglíficos egípcios. Encontros com répteis e insetos como cobras, escorpiões e escaravelhos influenciavam os hieróglifos e a arte. Embora todos os animais tivessem significados sagrados, os leões em particular representavam poder e lealdade aos antigos egípcios. Eram tão cobiçados pelos faraós que sua caça os levou à extinção no Egito. Boas-vindas à Flora do Egito Antigo. O clima e a geografia característica do delta do Nilo ofereciam uma flora muito diversa. Muitas dessas plantas serviam como sustento de antigos egípcios e para a prática do comércio. As estações consistentes do Nilo permitiram que o Egito se sustentasse por séculos. Possivelmente a planta mais útil era o papiro. Esta variedade alta de junça crescia em abundância ao longo das margens do Nilo. Conhecida pelo seu uso como papel, os antigos egípcios a utilizavam para outras coisas, incluindo cordas, sandálias e tapetes. Barcos papiriformes feitos com a planta são vistos em pinturas e entalhes e eram usados em cerimônias ritualísticas. Havia muitos tipos de árvores ao longo do rio Nilo, como a tamareira, a alfarrobeira e o tamarisco. A primeira árvore frutífera cultivada foi a figueira, seguida pela macieira, romanceira e eventualmente pela oliveira durante a era do Império Novo. O cultivo da manga foi resultado da importação tardia vinda da Ásia durante a Idade Média. Algumas árvores eram associadas a deuses, como a acácia a Horus. As divindades Thoth e Seshat foram relatadas registrando o reinado do rei em uma árvore do gênero Pérsia. O sicômoro estava conectado à deusa Iset, patrona do ritual da vida. Boas-vindas a Hieróglifos do Egito Antigo. Os hieróglifos eram usados como escritura sagrada, aparecendo em monumentos, estátuas e textos em papiro.
Os primeiros símbolos semelhantes a hieróglifos foram encontrados em cerâmicas do ano 4000 a.C. Essa forma estilizada de sinais e desenhos foi a única escrita usada desde suas origens até o final da Era Faraônica. Os egípcios antigos se referiam aos hieróglifos como a escrita dos deuses. Considerada como uma linguagem difícil, ela era destinada aos faraós, à nobreza e ao clero. Era usada em cerimônias, dentro de tumbas e para registros governamentais. Como poucos egípcios eram capazes de ler os antigos hieróglifos, a aura mitológica em torno da linguagem persistiu mesmo em sua própria cultura. As estruturas dos hieróglifos oferecem informações sobre a cultura egípcia, não apenas pelo que dizem as traduções, mas também pela estrutura dos próprios símbolos. Eles eram encontrados em tumbas, sarcófagos, estátuas e peças de cerâmica. Além disso, eram registrados meticulosamente em incontáveis papiros. Em muitos templos, os sacerdotes realizavam rituais e oferendas diárias. Eles eram acompanhados por hieróglifos usados como feitiços. Nas pinturas das tumbas, os hieróglifos são representados com fórmulas de recitação. Essas palavras eram como feitiços que permitiam aos falecidos desfrutar das oferendas por toda a eternidade. Os feitiços e as oferendas também eram escritos para os vivos, para aprimorar remédios e curar doenças. O mais famoso dos documentos do Egito Antigo é o Livro dos Mortos. Composto com escrita hieroglífica e hierática, ele descreve feitiços e rituais importantes. Esses feitiços eram destinados a assegurar a transição tranquila da vida para a morte e proteger o defunto dos perigos do além. Mesmo após terem sido decifrados, a leitura dos hieróglifos continuou sendo difícil, já que ela pode ser feita em muitas direções. Dependendo da sua orientação, eles podem ser lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, horizontal ou verticalmente, mas nunca de baixo para cima. Uma pista para saber como lê-los é observar a direção que os signos figurativos seguem. Se um pictograma está olhando para a direita, o leitor deve começar pela direita e ler em direção à figura. O texto em coluna de um papiro começa pela direita e vai de cima para baixo em cada coluna. O texto nas paredes das tumbas lembram a estrutura de uma história em quadrinhos. O texto pode ser colocado na frente, atrás ou acima do personagem, e seus símbolos olham na mesma direção que o personagem. Outra pista é que o nome de um deus ou hieróglifo significando deuses e reis são sempre escritos antes do texto descritivo. Comparados às línguas alfabéticas, os hieróglifos têm mais símbolos. Devido à ausência de vogais, os egípcios inventaram uma categoria de signos. Quando colocados ao final das palavras, os signos ajudam a informar o significado. Por exemplo, o desenho de um leão se refere ao próprio animal, mas também ao conceito abstrato de um leão como algo perigoso e poderoso.
Os hieróglifos do egípcio médio continham um pouco mais do que 700 signos. No final do período greco-romano, havia mais de 10.000 signos. O egiptólogo Sir Alan Gardner criou uma classificação dos signos hieroglíficos mais comuns e suas variantes. Os idiomas do egípcio antigo têm muitas semelhanças com os idiomas asiáticos e africanos, pois evoluíram de forma similar às diversas formas do egípcio escrito. Essas línguas pertencem ao grupo camito-semítico. A língua egípcia passou por 5 evoluções claras, cada uma com sua própria estrutura. Essas línguas são conhecidas como egípcio antigo, egípcio médio, egípcio tardio, demótico e copta. O copta é a única língua viva que permite aos linguistas definirem a estrutura das vogais e distinguir dialetos diferentes. Embora os hieróglifos e a escrita hierática nos deem uma ideia de como o egípcio antigo era estruturado e escrito, ainda não se sabe como ele era falado. A equipe optou pelo português como língua falada, com os personagens usando palavras e sotaques do egípcio antigo e do grego. O idioma que se ouve ao fundo quando aparecem grupos de pessoas se baseia na gramática egípcia de Sir Alan Gardner. Para ajudar a ressuscitar uma língua morta, consultamos egiptólogos e especialistas em diálogos para estabelecer o som pretendido. Usamos vozes de atores de origem árabe, hebraica e africana para dar vida ao jogo. Após a chegada de Alexandre o Grande ao Egito e o estabelecimento do seu domínio, o grego se tornou a língua dos órgãos governamentais. A incapacidade de ler hieróglifos causava ressentimento entre a população grega. Foi dessa tensão que a Pedra de Roseta nasceu. A difusão do cristianismo colocou fim à cultura faraônica e provocou a destruição de seus monumentos pagãos. Isso também marcou o fim da escrita hieroglífica e da sua compreensão. Boas-vindas a Jean-François Champollion. Entre o século V e o Renascimento, o conhecimento de hieróglifos foi totalmente perdido. Muitos entusiastas enfrentaram o desafio de decifrar a língua com pouco sucesso. As bases foram formadas por vários pesquisadores que identificaram nomes e certa estrutura gramatical e confirmaram que cartuchos identificavam nomes reais. Ainda faltava uma peça crucial de informação que eventualmente seria revelada graças à descoberta da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi encontrada em 1799 por Bouchard, um soldado de Napoleão. A estela data de 196 a.C. Nela há textos em antigo egípcio e grego com 3 tipos de escrita: hieroglífica, demótica e com o alfabeto grego. Após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1801, os ingleses tomaram posse da pedra. Ela está no Museu Britânico desde 1802 e permanece sendo o objeto mais visitado do museu até hoje. A primeira tradução foi apenas da seção em grego, em 1803.
Ela detalha um decreto do faraó Ptolemeu V, lembrando aos cidadãos que o faraó havia levado o Egito à prosperidade. Ela foi totalmente traduzida 20 anos depois por Jean-François Champollion, que trabalhava com um facsímile. Ao estudar a pedra, Champollion conseguiu fazer uma observação crucial que revelaria todo o mistério. Hieróglifos não eram apenas ideogramas, também eram fonogramas. Os hieróglifos consistem em glifos fonéticos, caracteres individuais e logogramas. Essencialmente, são uma combinação de fonética, alfabeto e palavras completas que formam uma língua. Enquanto estudava a pedra, Champollion percebeu que havia uma diferença no número de caracteres hieroglíficos em relação ao número de caracteres gregos para a mesma palavra. Isso o levou a crer que hieróglifos deveriam ter características fonéticas. Foi o primeiro passo para desvendar os segredos da Pedra de Roseta. Para provar esta teoria, Champollion começou a identificar os nomes de governantes egípcios e então comparou sua pronúncia fonética com a versão em grego. Por exemplo, Quéops foi o nome grego dado por cronistas antigos ao dono da grande pirâmide, Khufu. O próximo passo de Champollion foi confirmar que a abordagem dele podia ser verificada. Assim, usou o obelisco de Filas como referência adicional. Há 2 inscrições gravadas no obelisco em hieróglifos egípcios e grego. Uma vez que ele confirmou os nomes de Ptolemeu e Cleópatra nestes textos e verificou os mesmos padrões fonéticos na Pedra de Roseta, Champollion sabia que estava no caminho certo. Champollion já tinha o domínio de várias línguas antigas quando decidiu tentar decifrar a Pedra de Roseta. Ele usou seu conhecimento de copta para identificar o hieróglifo de disco solar no obelisco como a tradução fonética de Ra. O avanço com a tradução só fortaleceu sua conclusão. Hieróglifos egípcios abrangiam o alfabeto no sentido fonético e determinativo, o que significa que o símbolo representa a própria palavra. Boas-vindas a Cirene. Cirenaica se estende pela costa noroeste da África. Na antiguidade, ela era conhecida como Pentápole, uma referência às 5 cidades principais que formavam as colônias gregas. No ano 630 a.C., os colonos gregos construíram Cirene sobre um platô exuberante nos Montes Verdes da atual Líbia. A população de Cirene cresceu rapidamente, espalhando-se pelos terraços do platô e fazendo dela a maior e mais importante das 5 colônias. A cidade de Cirene foi fundada por Bato Aristóteles, guiado pelo oráculo de Delfos. Superpovoada e sofrendo com a seca, a ilha natal de Bato, Tera, não podia sustentar seus cidadãos.
Bato consultou o oráculo, que lhe disse para viajar até a costa do norte da África, em busca de terras aráveis. Uma série de reis governou a cidade nos 2 primeiros séculos, até que uma rebelião acabou com a monarquia e entregou o poder à aristocracia. Cirene era notável pelos templos dedicados aos deuses Apolo, Deméter e Zeus, juntos a deidades ptolemaicas, como Iset e Serapis. Uma grande ágora definia o centro da cidade, e, na extremidade oeste, foi erguida a famosa Acrópole. Ergueu-se uma muralha de fortificação ao redor do porto no final do século II. Conforme a cidade crescia, mais prédios foram construídos fora das muralhas. Sob a influência romana, Cirene se tornou uma potência econômica, elevando seu status no Mediterrâneo. A escola de medicina de Cirene só era superada pela da cidade grega de Cos. Algumas das grandes mentes da matemática, da astronomia e da geografia da antiguidade nasceram ou estabeleceram várias escolas da cidade, incluindo um instituto de filosofia fundado por Arístipo, um pupilo de Sócrates. De 115 a 117, houve uma revolta no bairro judeu que causou graves danos à cidade de Cirene. Com o tempo, uma sucessão de batalhas, a péssima gestão da lavoura de Sílfio e os terremotos acabaram levando a cidade à decadência. Ela foi completamente abandonada no ano 365. Apolônia, um porto próximo, era um local naturalmente ideal, resguardado por 2 ilhas e uma enseada rochosa. Além de um farol, o porto foi posteriormente equipado com cais e armazéns para acomodar o tráfego marítimo crescente. Com seu sucesso como um porto comercial, Apolônia acabou ultrapassando Cirene e se tornou a capital da Pentápole. Uma série de terremotos alterou gradualmente a cidade, fazendo com que muitas das suas estruturas originais afundassem. Suas ruínas seguem submersas. Boas-vindas a Água e Termas. A Ágora de Cirene era o lugar do mercado público e o centro político da cidade. O pátio central era a céu aberto, enquanto que as tendas e as lojas ficavam nas laterais, algumas ocultas sob colunatas longas e cobertas. Como em outras cidades gregas, a Ágora guardava o fogo da cidade em seu centro, conhecido como Pritaneu. Esse lugar servia como embaixada, onde os visitantes de Cirene eram recebidos.
A peça central da ágora era uma estátua sem nome representando as vitórias navais. A figura feminina possivelmente representava Anice, a deusa da vitória. É provável que ela fosse muito parecida com a Vitória da Samotrácia, que se encontra atualmente no Museu do Louvre, e serviu de referência à equipe. A Ágora de Cirene também exibia muitos templos e monumentos que celebravam seu fundador, Bato, e os deuses da cidade. Havia 2 altares associados ao templo de Apolo e uma estátua de mármore dedicada à deusa Líbia. Os prédios públicos incluíam um tribunal com uma biblioteca de arquivos, que teria guardado documentos legais e outros papéis essenciais para a administração da cidade. Vestígios de incêndios nas ruínas do prédio indicam que ele deve ter sido destruído durante a rebelião da comunidade judaica no ano 115. Os banhos públicos eram comuns nas cidades gregas e romanas, e Cirene manteve a tradição. 2 termas de eras diferentes foram descobertas entre as ruínas. Presume-se que a inscrição na entrada de um dos banhos foi feita por seu proprietário. Ela data o prédio como sendo do período helenístico. Os mosaicos foram criados por razões práticas, a necessidade de pisos impermeáveis. Os desenhos importados por gregos no Egito e em Cirenaica representavam cenas da vida diária, da fauna marinha ou de figuras mitológicas. Além dos tradicionais motivos gregos, eles também integravam conceitos específicos da cultura egípcia, como o Nelumbo. Até hoje, os melhores exemplos de mosaicos recuperados vêm de Alexandria. Os banhos de Cirene foram instalados em uma tumba subterrânea de algures entre os séculos 8 e 6 a.C. Os bancos foram esculpidos diretamente na rocha para tornar as abluções mais confortáveis. Como acontecia com muitos prédios públicos, as termas eram decoradas em grande detalhe. Nelas, descobriram-se estátuas de Afrodite e Eros, o arqueiro. O frigidário, piscina de água fria, era a primeira em que os visitantes entravam. A seguir, eles passavam para uma piscina de água morna, o tepidário, e depois para a de água quente, o caldário. A água das termas vinha de uma fonte natural. Colocavam-se pedras incandescentes na água para criar o vapor necessário. A água proveniente da fonte acabava em uma cisterna, que chamavam de Aqua Augusta. Os banhos romanos foram erguidos no governo de Trajano e restaurados na época de Adriano. Após o terremoto de 365, eles foram substituídos pelos banhos de estilo bizantino, utilizando-se as pedras das antigas termas para a reconstrução. A equipe se baseou em documentos que descrevem os banhos do período de Trajano para criar o local apresentado no jogo.
Boas-vindas a o Templo de Zeus em Cirene. O templo dedicado ao culto de Zeus está voltado para o leste, em direção ao sol nascente. Ele foi construído por volta do século V a.C. Com 70 metros de comprimento e 46 colunas dóricas, essa estrutura imponente foi o maior templo grego erguido na África. Ele era apenas um pouco maior do que o Partenon e o templo de Zeus em Olímpia. O exterior era projetado com elementos decorativos comuns da arquitetura dórica. As dimensões das colunas eram diferentes, dando aos visitantes a impressão de que cada fachada era distinta. Depois que o templo foi destruído durante a rebelião judaica, o imperador Adriano ordenou sua reconstrução. Ele decidiu não reconstruir o pórtico exterior, mas restaurou as novas colunas coríntias em mármore. O templo foi concluído no governo de Marco Aurélio. Na época de Augusto, utilizava-se uma imitação menor, porém fiel, do Zeus olímpico para a adoração. Depois, Adriano instalou uma estátua de 12 metros de altura como o Zeus de Olímpia. Ela foi feita de mármore, sendo a cabeça, os braços e os pés esculpidos em uma só peça. Os arqueólogos confirmam que havia uma estátua monumental de Zeus neste templo, embora os especialistas não concordem se ela era mesmo de Zeus ou de um culto mais específico a Zeus Amon. A equipe optou por colocar uma estátua de Zeus Amon neste local, já que Cirene foi fundamental na propagação desse culto pelo Mediterrâneo grego. Boas-vindas a Monumentos Importantes de Cirene. O Santuário de Apolo repousa sobre uma borda proeminente do platô de Cirene, com vista para o mar Mediterrâneo. Ele podia ser acessado pela estrada de Apolônia, pela necrópole ou pelo caminho sagrado, a partir da ágora da cidade. A abundância de templos e estátuas por toda a cidade reflete as várias influências religiosas egípcias e greco-romanas ao longo dos séculos. Os templos dedicados a Apolo, Cirene e Zeus ficavam lado a lado com os dos deuses ptolemaicos, como Serapis e Iset. Muitas fontes foram decoradas para representar outros deuses, incluindo a que deu o nome à cidade, Cirene. Um vestíbulo conhecido como Propileu marcava sua entrada e destacava a fonte de Apolo. Apolo, deus do sol e da proteção, foi uma deidade importante para gregos e romanos. O santuário, construído em sua honra, era considerado sagrado. O templo imponente foi construído em uma cornija, com mais de 200 metros de comprimento e cerca de 50 metros de largura, e estava cercado por uma vasta colunata dórica. As seções descobertas por arqueólogos indicam que as colunas foram restauradas entre os anos 115 e 116.
O altar ficava na frente do templo. Estima-se que ambos tenham a mesma idade, mas foram restaurados em épocas diferentes. Muitos touros eram sacrificados anualmente no altar em homenagem a Apolo. As marcas na pedra do anel usado para prender os animais podem ser vistas até hoje. Perto do templo, descobriu-se um Apolo Citaredo esculpido durante a Era Romana. Ele é considerado um importante achado arqueológico. A estátua de Apolo estava em pedaços quando foi descoberta. Surpreendentemente, a maioria dos fragmentos foi encontrada e a estátua restaurada está no Museu Britânico. A equipe extrapolou a aparência da estátua com base na reconstrução parcial atual e a colocou dentro do templo para refletir a deidade patrona da área. Io somassi tutto tempo. O anfiteatro de Cirene fica no local conhecido como Terraço de Mirtousa, próximo ao Santuário de Apolo. Ele foi construído sobre o antigo teatro no século II. Usado inicialmente como palco, ele se tornou um anfiteatro assim que o gosto pelos espetáculos de gladiadores tomou conta da cidade. Havia entradas nos dois extremos do anfiteatro. Um muro substituiu as duas primeiras fileiras das arquibancadas como proteção dos animais selvagens no ringue. O túnel usado para a entrada das feras e dos gladiadores dava a volta na arena, diferente do túnel do Coliseu Romano, que ficava embaixo do anfiteatro. O porão e os corredores acomodavam tanto os gladiadores quanto os animais e incluíam elevadores que erguiam os portões no centro da arena. Visto que o teatro original ficava próximo à beira do penhasco, a ampliação não permitiu que se fizesse um círculo perfeito. Em vez disso, as junções do semicírculo davam uma forma oval à arena. Essa formação elíptica ainda assegurava uma excelente visão de todos os ângulos. A equipe decidiu criar um teatro perfeitamente redondo por razões técnicas e usou a estrutura do teatro romano como referência. Boas-vindas à Acrópole de Cirene. Localizada na extremidade oeste da cidade, a Acrópole de Cirene era menor do que a de Atenas, embora seu posicionamento elevado permitisse a proteção de toda a cidade. Havia uma única porta em sua entrada, flanqueada por duas torres. Uma inscrição, legível até hoje, afirma que a muralha e a cidadela foram restauradas na época de Augusto. Muitas estatuetas foram encontradas durante as escavações no local, incluindo uma de Berenice, filha de Magas, rei de Cirene e meio-irmão de Ptolomeu II.
Torre Nordeste há um santuário que consiste de 2 templos pequenos com um vestíbulo e um altar, que, acredita-se, estava consagrado a Serapis e Iset. Quando os templos foram escavados, os arqueólogos encontraram traços de danos por incêndio. Contudo, não há indicações sobre quando isso aconteceu. No século XX, uma fortificação foi construída como defesa contra um exército invasor. Cobriu inteiramente as antigas ruínas das casas romanas, e os arqueólogos ainda não puderam escavá-las. Boas-vindas à Arena de Gladiadores. Apesar de os gladiadores só terem começado a atuar mais tarde em Cirene, a equipe decidiu incluir uma arena por 2 motivos. Primeiro, por considerar que era importante retratar esse aspecto da vida romana, e segundo, porque adicionava possibilidades de jogo interessantes. Os prisioneiros de guerra eram os primeiros a entrar na arena. Era um espetáculo de lutas violentas entre homens e contra animais selvagens, que durou cerca de 1000 anos. No fim, voluntários começaram a entrar no ringue. Por status e dinheiro, muitos dos combatentes mais hábeis aumentaram a qualidade do espetáculo, e assim nasceu a profissão de gladiador. Vinculados por contrato ao mestre dos gladiadores, os lutadores eram alimentados, treinados e alojados em barracas. Os gladiadores eram separados em grupos de lutadores de armadura leve e pesada, cada um com suas armas e equipamentos específicos. Os organizadores costumavam fazer as 2 facções favoritas do público se enfrentarem. Os eventos eram muito bem organizados. As lutas eram realizadas com música de fundo e supervisionadas por um árbitro. A morte, tanto durante o combate como por decisão, nem sempre era o único destino para o perdedor. Muitos eram libertos por seu bom desempenho e se tornavam grandes celebridades. Boas-vindas a Exportações de Cirene. A fonte de renda principal da economia de Cirene era o cultivo e a exportação de papoulas e sílfio. Embora o óleo de ópio também fosse exportado,
pouco se sabe sobre o cultivo das papoulas. Porém, as informações sobre o cultivo do sílfio nos são mais acessíveis. O sílfio, com sua flor amarela, era considerado um presente do deus do sol. Crescia somente nesta região, próxima ao mar Mediterrâneo, e era exportado a preços elevados. Ele era tão importante para a economia de Cirenaica que chegou a ser representado em suas moedas. As raízes do sílfio produziam uma resina usada por gregos e romanos em remédios feitos para curar tosse, febre, indigestão e tantas outras enfermidades. Também era usado como contraceptivo. Em uma compilação de receitas culinárias do século IV a.C., a erva é mencionada em várias receitas, incluindo um prato de flamingo. A alta demanda, a exploração excessiva e uma possível mudança climática contribuíram para a extinção do sílfio. A última menção ao sílfio data do século IV. Desde então, não foram encontrados quaisquer vestígios dessa planta. Terminamos por aqui a parte 2 do Antigo Egito, aqui no Assassin's Creed Origins, sobre Discovery Tour do Antigo Egito. Espero que tenham gostado. Lembrando, caso você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo.